Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o produto misto, tá? Então, em aulas anteriores nós estudamos dois tipos de produtos com eh, os vetores, tá? Que no caso são o produto escalar e o produto vetorial. O produto escalar é o resultado que dá um número e esse número está relacionado com o ângulo entre os dois vetores, e o produto vetorial é o resultado, ele dá um vetor cujo resultado está relacionado com a área do paralelogramo formado por esses dois vetores. E agora, o produto misto, como o próprio nome diz, ele mistura, tá? Ele junta esses dois produtos que estudamos anteriormente. Então, a ideia, tá? O cronograma desta aula é dar a definição, verificar as propriedades geométricas, tá? Do produto misto e, por consequência, a interpretação geométrica do mesmo. Tudo bem? Então, o produto misto, ó, você vai precisar de três vetores, né? No mínimo três vetores para fazer essa conta. Tá? Então, aqui temos o vetor U, x1, y1, z1, vetor V, x2, y2, z2, vetor W, x3, y3, z3. Então, a ordem em que você faz esse produto, ela vai importar, tá? Se você mudar a ordem, o resultado vai sofrer uma pequena alteração. Então, tomados nesta ordem, tá? É o seguinte número. Então, é U, ó, produto com V vetorial W. Então, verifique aqui a sequência, tá? Que está aparecendo dos produtos. Então, a ordem em que o produto está sendo escrito é, quando a gente coloca parênteses, então a gente efetua primeiro esta multiplicação aqui dentro do parênteses. Esta multiplicação é um produto vetorial, tá? O resultado aqui dentro do parênteses vai me dar um vetor, e o resultado disso nós multiplicamos com o vetor U, que é a multiplicação aqui do produto interno. Bom, mas em resumo, isso aqui nada mais vai ser do que um determinante de ordem 3, onde cada linha do determinante, tá? Percebam as linhas x1, y1, z1, são exatamente as coordenadas do vetor U, é o primeiro vetor que aparece no produto, tá? Depois, na segunda linha, vem as coordenadas do vetor V, tá? Que é o segundo vetor que aparece no produto. E, por fim, temos as coordenadas do vetor W. Então, a ordem em que as linhas elas aparecem é exatamente a ordem em que estamos tomando esse produto aqui. É fácil verificar que isto se resume a um determinante de ordem 3, onde você simplesmente coloca nas linhas as coordenadas do vetor, pela própria definição do produto vetorial. Este produto vetorial aqui, ele pode ser escrito pelo teorema de Laplace, né, como aqueles determinantes menores de ordem 2. Tá? Então, quando você escreve aqueles determinantes menores de ordem 2 e multiplica aquele vetor exatamente pelo vetor U, você vai ter, no lugar do I, no lugar do J e no lugar do K, as coordenadas do vetor U. Tudo bem? Vai ser bem simples dessa maneira mesmo, porque perceba o seguinte, ó, vamos fazer um rascunho aqui. Tá? Então, suponha aqui que nós temos o vetor V, ele é o x2, y2, z2. Tá? O vetor W é o vetor x3, y3, z3. Primeiro a gente vai fazer a multiplicação produto vetorial com esses dois aqui, e depois a multiplicação com o produto escalar por este primeiro vetor aqui, que é o x1, y1, z1. Tá? Então, V vetorial W, ele é igual a... então a gente aprendeu aquela forma mais simples, que é um determinante só de ordem 3. Aqui nós temos o I, o J e a coluna do K. Então, em seguida temos o vetor V, x2, y2,
Z2, tá? E o vetor W, que é o x3, y3, z3. Bom, de onde veio esse determinante? Lembra, esse determinante veio exatamente da definição do produto vetorial, que a gente escrevia ele utilizando o Teorema de Laplace. Então, isso aqui nada mais é, tá? A gente pode escrever da seguinte maneira. Isso aqui é o vetor I multiplicado pelo determinante do que sobra quando você elimina a linha I e coluna I, tá? Linha do I, coluna do I. Então, sobra y2, z2, depois y3, z3, tá? Menos o j, que multiplica o determinante que sobra quando você elimina a linha do j e a coluna do j. Então, sobra o x2, x2, x3, tá? Isso aqui tá tudo escrito lá na definição, tá? Do produto vetorial. x2, x3, z2, z3. Mais k, que multiplica o vetor, que multiplica o determinante do que sobra quando você elimina a linha do k e a coluna do k. Então, sobra o x2, y2, x3, y3. Tá? Bom, isso aqui é um vetor, perceba que nós temos um número, né? Esse determinante vai me dar um número multiplicado pelo vetor 1, 0, 0. Depois, um número multiplicado pelo vetor 0, 1, 0. Tá? E mesma coisa aqui para o k. Então, quando eu pego o vetor U e faço o produto escalar com o V vetorial W, eu vou ter o vetor U, que é x1, y1, z1, multiplicado por... Bom, o que é que eu vou multiplicar? Eu vou multiplicar exatamente toda esta parte aqui à direita, tá? Se eu quiser, eu posso escrever como um vetor onde as coordenadas são: primeira coordenada, este número aqui, y2, z2, y3, z3, tá? Segunda coordenada, exatamente este número aqui com sinal negativo. O número que eu falo é o resultado do determinante, x2, z2, x3, z3. E na coordenada k, eu tenho exatamente esta expressão, x2, y2, x3, y3, no determinante. Bom, isso aqui é um vetor só, e o produto ele é simplesmente multiplicar a coordenada e somar. Então, eu vou multiplicar o x1 por esse determinante aqui, então vai ficar o x1 vezes y2, z2, y3, z3. Isso aqui é uma conta mais de repetição, né? y1 vezes x2, z2, x3, z3. Mais o z1 que multiplica x2, y2, x3, y3. Bom, então o produto é esse aqui. Agora perceba que isso aqui nada mais é do que a forma do Teorema de Laplace. Então, se eu quiser, eu posso escrever esta soma de determinantes de ordem 2 num determinante só de ordem 3. E perceba que é a mesma estrutura, tá? A mesma estrutura desta aqui de cima. A única coisa que muda é que onde tem o I, eu tenho agora x1. Onde tem o j, eu tenho agora y1. E onde tem o k, eu tenho z1. Então, eu posso voltar para este determinante aqui de ordem 3, tá? Onde eu vou substituir aqui no I, J e K, respectivamente x1, y1 e z1. Então, isso aqui nada mais é do que um único determinante de ordem 3, x1, y1, z1, e aí vem o x2, y2, z2, x3, y3, z3. Então, o produto misto é muito simples de ser calculado porque ele só depende de um determinante, tá? Onde você coloca na sequência, tá, das linhas as coordenadas do vetor. Então, se aparecer primeiro o vetor U,
Então, as coordenadas dele vão na primeira linha. Depois, em seguida, aparece o vetor V, as coordenadas dele vão na segunda linha, depois o vetor W na terceira linha. Tá? Bom, a gente utiliza tipicamente essa notação aqui também, tá? Simplesmente com um parênteses assim, como em forma de coordenadas, só que perceba que com cada respectiva entrada vai ser a notação do vetor, tá? Então a gente utiliza o V, W, assim entre parênteses, tá? E como eu falei, esta ordem importa. Por que esta ordem importa? Porque se você mudar a posição, por exemplo, do vetor U com a posição do vetor V, você vai fazer uma troca de linhas, tá? Então, se você fizer uma troca dessa, por exemplo, se a linha 2 ela passar a ser a linha 1 e vice-versa, ou seja, você permutou, né, as linhas, tem uma propriedade do determinante que afirma que uma troca de linhas ou uma troca de colunas, você troca o sinal do determinante. Tá? Então, se você fizer uma troca, você vai trocar o sinal. Se você fizer duas trocas, tá, de linhas, aí você mantém o mesmo sinal. Você troca o sinal uma vez e depois troca de novo. Então, você mantém o sinal original. Tá? Então, a troca par mantém o mesmo sinal, ou melhor, um número par de trocas, né, de linhas ou colunas do determinante mantém o mesmo sinal, e o número ímpar de trocas você vai ter um sinal trocado do determinante original. Tá? Então, por isso que essa ordem aqui importa. Tá? Mas nas interpretações geométricas, a gente vai ver que o que a gente quer é o módulo do produto misto. Tá? Ou seja, a gente calcula esse determinante pode ser zero, pode ser um número positivo, pode ser um número negativo. Tem essas três possibilidades. E aí tem as interpretações. Se for positivo ou negativo, tá? Para as interpretações que a gente precisa, basta que a gente tome o módulo. Ou seja, se for negativo, a gente vai pegar o número sem o sinal. Tá? O número positivo ele vai representar uma quantidade geométrica. Tudo bem? Então vamos fazer uma continha aqui. Primeiro só a propriedade que é bem interessante é o seguinte, ó, porque a gente tem o produto dado pelo determinante. Então a propriedade é o seguinte, este produto vai ser zero, tá? Se somente se esses vetores eles forem coplanares, ou seja, se eles estiverem no mesmo plano, tá? Se eles estiverem no mesmo plano. Por quê? Porque basicamente é o seguinte, ó, se eles estiverem no mesmo plano, tá? Então suponha que eu tenha aqui um plano, ok? Plano tipicamente a gente desenha assim, com um paralelogramo, tá? Paralelogramozinho. E eu tenho vetores aqui, um vetor aqui, vetor U, tá? Vetor V e um vetor W. Então, se eles estiverem no mesmo plano, significa o seguinte, ó, que eu vou conseguir escrever o vetor W, ou o vetor U, ou o vetor V, ambos podem ser escritos assim, como soma dos vetores U mais V. Tá? Não necessariamente soma direta dessa maneira aqui, mas um número multiplicado, tá? Um número A índice 1 e um número A índice 2, tá? Vou colocar assim. A1 vezes um vetor mais um número A2 vezes o vetor V. Tá? Eu sempre consigo escrever dessa maneira se eles estiverem no mesmo plano. Tá? Se o V e W estão no mesmo plano. Então, eu consigo achar um número A1 e um número A2, que o vetor W ele vai ser soma desses dois vetores. Isso nada mais é do que aquela extensão da regra do paralelogramo, tá? Que você consegue completar o paralelogramozinho aqui, tá? De modo que você tem exatamente que o vetor W vai ser exatamente a soma
desses dois vetores aqui, ou seja, vai ser a diagonal do paralelogramo. Tá? A ideia é mais ou menos essa. Só que não necessariamente você vai ter uma correspondência direta. É isso que eu quero dizer. Por exemplo, aqui eu tentei fechar a figura e visualmente veja que ela não fecha, tá? Então, por quê? Porque eu preciso de não necessariamente o vetor inteiro, mas pode ser uma parte do vetor, tá? E aí sim eu consigo fechar esse paralelogramo, tá bom? Então, isso aqui vai ser um A índice 1 vezes o vetor V, tá bom? Então, pode ter números aqui que pode ser um número maior do que 1, pode ser um número menor do que 1, pode ser inclusive um número negativo. Mas eu sempre consigo aumentar um pouquinho o vetor, diminuir um pouquinho o vetor de tal maneira que quando esses três vetores estão no mesmo plano, então eu consigo fazer um dos vetores como soma dos outros dois. Tá? Sempre consigo fazer isso, se eles estiverem no mesmo plano. Agora, se eles estiverem em planos distintos, isto já não é possível, tá? Então, por exemplo, suponha agora que você está na situação, você tem um plano aqui, tá? Tem um vetor V aqui e um vetor U aqui nesse plano. E aí pode acontecer de você ter o vetor W, ele está fora desse plano, está saindo do plano, tá certo? Para cima ou para baixo, por exemplo. Aí, já nesse caso aqui, você já não necessariamente consegue escrever, tá? W, ele não necessariamente pode ser escrito como soma dos vetores U mais V, ou com números, mesmo escolhendo números apropriados aqui, né? A1 vezes o vetor V mais A2 vezes o vetor U. Então, não necessariamente existem esses A1 e A2 que eu consigo escrever o vetor W como soma dos outros dois. Porém, se eles estiverem no mesmo plano, aí sim eu sempre consigo encurtar um pouquinho o vetor ou aumentar um pouquinho o vetor, de tal maneira que eu feche o paralelogramo. Mas se um dos vetores sai do plano formado pelos outros dois, aí eu já não consigo formar um paralelogramo, porque agora eu tenho uma região tridimensional formada pelos vetores, tá? E não simplesmente uma região bidimensional. Nesse caso aqui a gente tem uma região 2D, né? Tem um paralelogramozinho formado pelos vetores. No caso onde um dos vetores sai do plano, e agora eu já tenho um paralelepípedo, tá? Eu consigo então formar com esses três vetores um paralelepípedo e não um paralelogramo, tá? E aí a regra já não vale mais. O fato é o seguinte, que quando eu consigo escrever esses vetores aqui, ó, um dos vetores como soma dos outros dois, significa que lá no meu determinante, tá? Nesse meu determinante, significa que uma das linhas, por exemplo, essa linha aqui, ela vai ser dependente das outras duas, ou dependente de pelo menos uma delas, das anteriores, tá? Isso faz com que o determinante se anule, tá? É uma propriedade do determinante. Quando você tem uma linha múltipla da outra, ou uma linha de tal maneira que ela é soma, tá? Das outras duas linhas, ou uma combinação, tá? Das outras linhas, então o determinante ele se anula. É uma das propriedades de determinante. Então, por exemplo,